E vamos agora com a entrevista do dia com Silvia Correia. O nosso assunto hoje são as eleições municipais do ano que vem. Como é que a gente pode fazer com que as inúmeras promessas de campanha virem de fato ações de governo nas áreas mais problemáticas das cidades? E para conversar conosco sobre esse desafio, convidamos o empresário Oded Grajew, que é presidente emérito do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal e coordenador da Rede Nossa São Paulo. Boa noite, Oded. Boa noite, Silvia. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado. Oded, a Rede Nossa São Paulo e outras organizações lançaram na sexta-feira o projeto Cidades Sustentáveis, né? Eu vou dar uma resumidinha. Pelo que eu pude entender, são 12 grandes áreas onde o poder público pode tomar ações, efetivamente, vários indicadores por área. E o que essa rede quer, o que o projeto quer, é que os candidatos, no ano que vem, se comprometam com esses indicadores e com a melhora desses indicadores. É isso? É isso, e se comprometem com a agenda, toda uma agenda de sustentabilidade urbana, esses 12 eixos. Cada item dessa agenda é relacionado a um indicador, então você coloca na prática aquilo, por exemplo, não desperdiçar água, então índice de desperdício de água, por exemplo. Né? Os índices são coisas bem concretas. Bem concretas, são numéricos, né? E a ideia é que os candidatos pelo Brasil a prefeito, no ano que vem, se comprometam com essa agenda. Caso esse candidato seja eleito, ele tem obrigações, por exemplo, 90 dias após a posse, pegar todos esses indicadores. Para cidades médias e grandes são aproximadamente 100 indicadores, para cidades pequenas são 60, no mínimo 60, no mínimo 100. Que são de esgoto, água, como você citou. Nas áreas sociais, ambientais, econômicas, políticas, governança, combate à corrupção, culturais, hábitos, costumes, valores, é bem abrangente, abrange todas as áreas da gestão pública. E aí, ele, a partir desses 100 indicadores, ele faria relatórios periódicos? Ele tem que apresentar o diagnóstico, depois metas. Metas, o que ele pretende fazer com esses indicadores até o final da sua gestão. E a cada ano apresentar numa audiência pública para toda a população como é que está indo os indicadores, como é que está sendo a evolução dos indicadores, como é que está sendo o cumprimento das metas. Agora, não é muito semelhante ao que também, por iniciativa da Rede Nossa São Paulo, se incluiu na Constituição Municipal de alguma maneira, e o prefeito Kassab foi o primeiro a ter que atender essa lei das metas, né? Depois de 90 dias de governo, ele fixou lá 223 metas e tem até o final do ano que vem para cumpri-las. Não é muito semelhante? É semelhante. É um pouco diferente porque nós estamos apresentando uma agenda. No caso de São Paulo, e hoje em várias cidades, Rio de Janeiro e várias outras cidades, o prefeito que estabelece a sua agenda, embora a gente diz na lei que ele precisa promover o desenvolvimento sustentável da cidade. Então, nesse caso do programa das cidades sustentáveis, a gente apresenta toda uma agenda e indicadores mínimos básicos. No caso de São Paulo, e aí tem a semelhança, ele tem que apresentar metas para todas as áreas da administração pública, educação, saúde e habitação, tem que prestar contas, e para todas as regiões da cidade. A partir daí do programa de governo que ele apresentou na campanha, no caso de São Paulo. Porque a lei determina que ele tem que apresentar todas as metas que ele prometeu na campanha, e ele tem que apresentar prestação de contas até o final da gestão. Então, nas próximas eleições, aqui em São Paulo, por exemplo, toda a população, qualquer cidadão, vai ter a oportunidade de julgar concretamente a gestão pública. Não porque o prefeito abraçou mais ou menos criancinhas, porque fez um agrado para uma velhinha, não. Cumpriu ou não cumpriu as metas. Quantas metas foram cumpridas, quantas não foram cumpridas, porque isso melhora o voto. Você vai ter um voto mais consciente em São Paulo. Qual que é a sua avaliação do desempenho do prefeito Gilberto Kassab nesse quesito? Hoje tem uma reportagem no Jornal da Tarde que diz que das 223 metas, até agora ele concluiu 36. Quer dizer, ele tem 1 ano e meio para dar conta do resto. Ele vai bem, vai mal? Até agora vai mal, porque cumpriu apenas 23 metas. Nós estamos torcendo muito que ele cumpra todas as metas, porque é melhor para a cidade. Mas até agora ele cumpriu muito pouco do que prometeu. Eu sei que ele está correndo atrás, porque ele já percebeu que isso vai ser o item que vai julgar a sua gestão. Agora, não há nenhuma punição administrativa, na verdade, o que se espera é que a punição venha das urnas, de alguma maneira. Que o julgamento seja político. Isso amadurece o voto do cidadão.
A gente não quer que a justiça vai julgar a gestão pública, a gente quer que a população, que o eleitor, faça seu julgamento. Cumpriu as metas? Ótimo, é um bom prefeito. Não cumpriu as metas? Vamos ver quantas metas foram cumpridas. Então, pode ser um prefeito péssimo, ruim, bom, regular, enfim, que o julgamento seja feito pela população. E, através desse programa, Cidades Sustentáveis, a gente pretende que isso seja feito no Brasil inteiro. É que a campanha seja mais responsável, porque tudo que for prometido na campanha tem que estar nas metas, depois que se estabeleça metas e depois que a população possa julgar o andamento das metas através dos indicadores. Quantas pessoas foram... Como é que foi a segurança pública? Quantos roubos houve? Você acha que, tomando a cidade de São Paulo, que é sempre um grande exemplo dos problemas do país, em que área a gente avançou menos? Onde a gente precisa estabelecer uma meta justa e cumpri-la? Aliás, se qualquer um quiser saber como estão as metas, só ir no site do Nossa São Paulo ou no site da Prefeitura. Plano de metas, vai ver a meta como é que está indo. Bom, o que falta avançar na cidade é a questão da mobilidade. Mas a questão da mobilidade não é só o trânsito. Por exemplo, a São Paulo precisa ser uma cidade mais justa. As pessoas têm que ter perto das suas casas oportunidade de trabalho, lazer, cultura. Se você olhar os dados da cidade de São Paulo, é uma cidade extremamente injusta. Você tem várias subprefeituras que não têm um hospital, um centro cultural, um equipamento esportivo, nem o espaço para trabalhar, não tem emprego onde elas moram. Então, tudo isso causa um grande incômodo para a cidade de São Paulo, como se a cidade de São Paulo estivesse infartada. O infarte, ele é consequência de várias coisas. Na cidade de São Paulo, é a imensa desigualdade que existe na cidade de São Paulo. Os indicadores mostram que, e a gente tem isso no nosso São Paulo, uma imensa desigualdade entre as regiões da cidade. Esse é o principal problema da cidade de São Paulo. Hora de socorrer esse doente, o problema do trânsito é o sintoma, não é a causa. Né? É como no infarto, você tem um infarto, mas o que causa é o estresse, a tua péssima condição de saúde. A cidade de São Paulo está doente na questão social. Né? É muito injusta a distribuição de todos os recursos na cidade de São Paulo. Obrigado, Odete.